dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Boa noite, a paz do Senhor, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Estamos aqui no nosso encontro de casais, e aí estendendo aí as famílias. Hoje com um tema muito propício ao momento que estamos vivendo, que é nessa pandemia. Tema que fala sobre temperamentos e relacionamento entre casais, filhos e vice-versa. Teremos aqui especialistas no assunto para que possam nos ajudar, nos darem dicas, informações, para que a gente possa viver bem este período. Mas, acima de tudo, a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus, ele possa entrar aí no seu lar, estar conosco, para que nós possamos absorver tudo aquilo que ele quer passar para a gente. Bem-vindo, você que está chegando agora, aí, seja no Face, no YouTube, compartilhe esse link. Mande no seu grupo familiar, no seu condomínio, na sua igreja, enfim. Compartilhe, nos ajude a divulgar esse trabalho. Seguramente tem pessoas, famílias com essa necessidade esta noite. Ou que verão esse vídeo no futuro. Mas seguramente, como eu comentei, esse tema é bem propício para esse momento que nós estamos vivendo. Amém? Eu gostaria de orar com você e por você, para que o Espírito Santo de Deus abrisse nossa mente, o nosso coração, e tudo aquilo que está ali impedindo, talvez, de estar com a mente e o coração aberto para absorver aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar esta noite. E também aquilo que você precisa aprender. Muitas vezes a gente pensa que sabe tudo, que não precisamos aprender nada, mas isso não é verdade, né? Então precisamos sempre buscar, seja na ciência e principalmente na palavra de Deus, direcionamento para a nossa vida. Amém? Vamos orar neste momento, onde quer que você esteja, acompanhe conosco essa oração. Senhor Deus e Pai, estamos mais uma vez na sua presença, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui para louvar e engrandecer o seu santo nome. Somos gratos, Senhor, pela tua graça, por tua misericórdia, que seguramente se renovaram sobre nossas vidas esta manhã, por isso estamos aqui. Somos gratos também que, mesmo nesse período tão difícil que o mundo vive, tu tem preservado a nossa vida, tem preservado a nossa família, tem cuidado de nós. Pedimos que, em nome de Jesus, neste momento, teu Espírito Santo possa visitar os corações, aquele coração que está choroso, está triste, está com dificuldade, está com alguma barreira, está com problemas financeiros, problemas emocionais, sentimentais. Tu conheces. Entra com socorro agora, Senhor. Entra com socorro nesta vida, nessa família, trazendo, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Senhor. A alegria, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, ó Pai. Visita com o teu poder a cada um agora que está nos assistindo, que nos assistirá, que teu Espírito Santo tenha plena liberdade e aqui de usar as nossas vidas, de todos que estarão aqui, Senhor, para que possa, Senhor, o teu Espírito Santo ser manifesto aqui neste lugar e em cada local onde quer que estejam nossos amigos, amigas e nossos queridos irmãos. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para louvar e engrandecer o seu santo nome. Damos a Ti toda a honra, toda a glória, toda a força e todo o poder. Amém? Agora vamos para mais uma música. E na sequência, nós já estaremos aqui debatendo, falando sobre o tema. Não saia daí e chame mais um. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está
na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Boa noite a todos, a paz do Senhor, que alegria poder estar aqui com vocês. Eu quero abrir esse debate, essa conversa bem especial aqui, dando boas-vindas a você. Eu sei que já foi falado, mas você que está aí no Facebook, no YouTube, ou outra plataforma digital aí, tendo acesso a esse encontro. E estaremos aqui agora um tempo muito especial, e eu tenho aqui junto comigo ilustres irmãos. Estou aqui bem acompanhado de vou usar um termo aqui, né, de uma riqueza intelectual aqui bastante grande, né? Estou aqui, e o que é bom é que essa riqueza, né, essa sabedoria, ela é humilhada, né, rendida ao Senhor. Pegando um gancho aqui do livro do Jonas Madureira, né? Inteligência humilhada. Ela é rendida ao Senhor. E eu quero, junto com os irmãos aqui, já vou estar apresentando os nossos queridos, e logo mais eles estarão falando mais aí nessa primeiro contato
sobre esse tema que já foi dito aqui, um tema desafiador, né? Relacionamento casais, temperamentos casais e relacionamento familiar. Esse é o tema que nós vamos estar abordando aqui. É lógico que à luz, com um olhar na vida prática e à luz da palavra de Deus. Nosso propósito aqui é não deixar de entender o que de fato acontece no dia a dia, o que de fato acontece nas famílias, nos lares, nos casais, mas sempre com aquele olhar à luz da palavra de Deus, da orientação da palavra de Deus, né? Então nós temos aqui a presença do pastor Nilton, nosso pastor presidente do Campo de Jaçanã, alegria tê-los. Boa noite, pastor. Deus possa abençoá-lo. Boa noite, pastor Joel, nosso moderador desse evento. Boa noite, Lima, Samuel Lima. A todos vocês que nos deu prazer de estar assistindo conosco aqui. Muito boa noite, que a paz do Senhor seja abundante na sua vida. Amém. Também está conosco o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo é amigo e tem um monte de coisa que a gente pode falar aqui, né, Ronaldo, de caminhada. É uma alegria poder tê-lo aqui. Pastor Ronaldo é pastor da nossa igreja no Tucuruvi, bem próximo aqui de onde nós estamos. E ele nos dá a honra de poder nos ajudar hoje à noite aqui, entender melhor e caminhar por isso. Pastor Ronaldo, por favor, se apresente. Amém, glória a Deus. Muito boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs, a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, né? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradeço muito a Deus em primeiro lugar e aos irmãos aqui da Igreja de Jaçanã, a liderança, por me terem feito esse convite para estar aqui com vocês. É uma honra muito grande estar aqui com o pastor Nilton Batista, com o pastor Joel e com a missionária que vai ser apresentada, né, com toda a equipe que está trabalhando aqui nos bastidores. Estamos aqui, que Deus nos ajude para essa conversa, que seja um momento muito produtivo na presença do Senhor. Amém, pastor. Que bênção tê-lo aqui. E como o pastor Ronaldo já antecipou, nós temos aqui conosco, né? Nós temos a presença de 2 pastores, mas nós temos uma pessoa especialíssima que nos dá a honra de estar conosco, né? A missionária, a doutora Marilene, ela deixou seus afazeres aí para estar nesse tempo conosco, né? Ela tem todo o conhecimento técnico específico sobre o tema. Tivemos o privilégio de um tempo de estudo na área teológica, caminhar junto um pouquinho, bem pouco, mas estivemos juntos e hoje ela pode nos presentear com o seu conhecimento sobre na área psicológica aqui neste tema. Então, eu passo a palavra à doutora, a missionária Marilene, para as suas considerações iniciais aí. Boa noite, queridos. Para mim é uma honra enorme estar com vocês nesta noite, podendo falar um pouquinho, né, do que nós aprendemos, né, nessa jornada, né, tanto com Jesus, como também estudando, né, a relacionamento humano, comportamento através da psicologia. Como os nossos irmãos falaram, né, nós tivemos realmente o grato privilégio de conhecê-los no Seminário Teológico do Betel Brasileiro, onde nos formamos em teologia também. Então, com certeza, tudo que vocês vão estar ouvindo nesta noite também fará parte, né, do arcabouço do que nós podemos aprender também, à luz da palavra de Deus. Como eu comentei com eles esta semana, né, para mim, Jesus é o maior psicólogo que existe. É ele que pode explicar, né, muito dos nossos comportamentos, da nossa personalidade, do nosso temperamento, e como tudo isso acaba refletindo no dia a dia das nossas famílias e das pessoas. Então, para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês essa noite e poder compartilhar um pouquinho do que a gente já está aprendendo. Obrigado, missionária. Obrigado, Marilene. Que Deus possa continuar te abençoando. Nós vamos, como disse, nós vamos aqui distribuir aqui os temas. É um tempo rico. Eu tenho certeza que esse tempo é muito rico. E eu vou já aqui, como moderador, né, primeiro agradecer o privilégio. Mas nós vamos falar primeiramente sobre a questão do temperamento, né? Porque temperamento, eu penso que a gente sempre acha que os temperamentos são ruins,
né? Ou seja, e na verdade nós nascemos, né, já formados geneticamente com os nossos temperamentos, cada um tem o seu. E é interessante, inclusive, eu li há um tempo já atrás, muita gente deve ter lido esse livro do Tim LaHaye, que chama Temperamentos Transformados, e o que eu acho interessante na fala dele, ele cita, inclusive, personagens bíblicos que têm o seu temperamento, muitas vezes explosivo, exemplo de Paulo, né? Mas ele sabe lidar, né? À medida que a palavra de Deus vivem a palavra de Deus, eles lidam melhor com isso. Então, a nossa proposta aqui, e eu vou acabar devolvendo para a missionária Marilene, porque para ela poder explanar nessa fala de abertura, eu quero que ela trate de forma mais técnica, depois a gente vai entrar na parte bíblica, nessa questão mesmo do temperamento e tudo isso, uma questão assim mais humana, como é que o ser humano, que tem a ver, qual é a relação do temperamento em si, no ser humano, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, o que pode melhorar. Nessa abertura mais técnica eu vou devolver para você, missionário, para você abrir, depois a gente entra com os pastores aqui, para eles dar uma aliviadinha mais na parte bíblica, tá bom? Ok. Bom, vamos lá. Joel, você fez a gente voltar um pouquinho no túnel do tempo, né? Quando nós falamos, né, do livro sobre temperamentos, né? Super indicado, inclusive, no nosso seminário. E acredito que o livro do Tim LaHaye, ele é ainda um livro muito atual para se falar de temperamento, né? Por quê? Nós precisamos desmistificar algumas coisas quando nós falamos de temperamento. Em primeiro lugar, temperamento é inato, ou seja, ele nasce com você, ele é herdado geneticamente. Ou seja, parte desse temperamento é uma composição do que você herdou do seu pai e herdou da sua mãe. Isso não quer dizer que ele não possa ser transformado. Isso não significa que, se você submeter realmente o seu temperamento, né, para Deus trabalhar, para Deus operar, que ele não seja transformado. Ele pode ser transformado. Mas a essência, vamos dizer assim, a base da personalidade do ser humano é baseado no temperamento, que é inato, herdado geneticamente. E aí, a gente pode ver o seguinte, a composição. Predomina em nós, muitas vezes, algumas faces desse temperamento. Ou seja, às vezes as pessoas são mais reconhecidas como sanguíneas, coléricas, fleumáticas ou melancólicas, que são os 4 temperamentos básicos que os seres humanos são classificados. Existem várias linhas teóricas que recheiam essas classificações, mas eu gosto muito dessa classificação, que ela trabalha com 4 temperamentos. E é assim, muitas vezes, o seu comportamento ele é medido pelo temperamento predominante, né? Aquele que aparece mais em você. Então é muito interessante, quando as pessoas começam a estudar isso, né, elas apontam assim, você é colérico, você é fleumático, você é melancólico, você é sanguíneo. E eu já vi até da discussão dentro das famílias, né, por conta disso. Ah, mas você não me entende porque você é colérico. Ah, você não me entende porque você é um baita de um fleumático, é todo parado, né? E a gente começa a formar rótulos em torno disso também. Eu quero dizer para vocês que é um perigo muito grande. Eu acho que a nossa busca, né, como ser humano, como filhos de Deus, é buscar o equilíbrio. O equilíbrio é quando nós temos as pontinhas dos 4 temperamentos interagindo na nossa vida. Como eu disse, vai predominar mais. Então, se a gente fosse assim, até pegando como exemplo bíblicos, vamos lá, vamos pegar Paulo. Eu gosto muito de ver Paulo, de dar o exemplo de Paulo. Porque Paulo, predominantemente, o temperamento dele era colérico, que são as pessoas de grande iniciativa, líderes, pessoas enérgicas, pessoas proativas, né? E Paulo, ele tinha essas características muito fortemente na vida dele. Mas você vai observando durante as cartas, durante os escritos, como o Senhor vai trabalhando no temperamento dele, como o Senhor vai transformando o temperamento dele, a ponto de lá nas últimas cartas, né, de acordo com a cronologia, ele ter um equilíbrio muito maior. Pedro, sanguíneo, né, quando ele foi
falava com Jesus realmente, ele falava, não, Senhor, eu te amo, olha, eu faço qualquer coisa pelo Senhor. Típico do sanguíneo, né? O sanguíneo, ele é impulsivo, ele é caloroso, né? Ele fala, né? Ele é otimista, ele é todo positivo. E só que na hora H, a gente sabe, né? Que Pedro negou Jesus. Durante o tempo, o Senhor também foi transformando Pedro. E a gente vê, lá nas cartas de Pedro, um outro Pedro. Ainda assim, sem com temperamento sanguíneo predominando. Mas a gente já vê um Pedro muito mais equilibrado. Então eu acredito que o desafio justamente por relacionamento entre duas pessoas, relacionamento familiar, é a gente saber, né? Se sujeitar a Deus para que esses temperamentos sejam transformados. E a gente aprenda a conhecer o temperamento do outro e conhecer a si mesmo, para saber em que momentos a gente precisa se sujeitar a Deus, ter humildade suficiente para entender, né, que nós precisamos mudar, nós precisamos nos aperfeiçoar. Eu detesto mesmo, né? Isso eu sempre falo até lá na igreja, esse negócio de falar assim, mas você tem que me entender, eu sou assim mesmo e pronto. Não, ninguém é assim mesmo e pronto. Sim, temos as características hereditárias. Sim, temperamento é algo inato. Mas quem disse que nós não podemos transformá-lo? Quem disse que as coisas boas do meu temperamento, elas não podem vir à tona primeiro? Existem os aspectos negativos e os positivos. Eu acho que a nossa grande luta é assim, colocar sempre os positivos na frente. E os negativos, colocar eles para que Deus, né, possa trabalhar, estar sujeitos a Deus sempre. E aí a gente vai ter maior harmonia entre o relacionamento a dois, entre o relacionamento familiar. Eu acredito que é isso. Que bom. E eu vou fazer o gancho, né, agora. Agora você deu essa definição, falou, e eu vou aqui passar para os pastores, e eu quero que o pastor Ronaldo faça essa ponte, né? Porque você, como o relacionamento, como o temperamento é algo genético, né? A gente tem ele. Mas eu tenho que viver em comunidade, eu tenho que liderar famílias, eu tenho filhos, eu tenho que caminhar com pessoas. E a Bíblia tem orientações, né? Como a missionária também já disse, mas eu vou deixar aqui para os mais especialistas falar. Pastor Ronaldo, você está com a palavra. Ok, muito boa, né, a fala da missionária, dando abertura a essa nossa conversa. E, de fato, eu também, na verdade, eu até trouxe o livro aqui, para quem quiser, né, de repente, ler. Né, é o livro Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye. E esse autor aqui, como a missionária disse, ele trabalha, né, com esses 4 temperamentos, né, o temperamento sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Então, eu penso o seguinte, para que a família tenha um bom relacionamento, né, os cônjuges e os pais com os filhos, os irmãos e irmãs entre si, dentro de casa, é muito importante, né, eu quero enfatizar uma coisa que a missionária Marilene já disse, que é a pessoa primeiramente precisa conhecer a si mesma, né? Aliás, existe até um filósofo antigo, lá não me lembro qual é o nome dele, mas um dos filósofos gregos que dizia, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, primeiramente, nós temos que conhecer, identificar, tentar identificar o nosso próprio temperamento predominante, tentar identificar isso e também tentar conhecer e identificar esse temperamento no nosso cônjuge, nos nossos filhos, porque quando nós nos conhecemos o nosso temperamento e o temperamento dos nossos familiares, eu penso que isso facilita muito a convivência. Né? Como foi dito, todos os temperamentos têm virtudes e têm defeitos. Não é? É claro que nós temos que maximizar as virtudes e minimizar os defeitos, mas em dados momentos, esses defeitos vão surgir. E quando você sabe, então, que o seu cônjuge tem determinados comportamentos
devido ao temperamento que ele tem, ou que ela tem, então isso permite que você se torne uma pessoa mais compreensiva, né? Com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Então, é importante. Eu vou ler um texto bíblico aqui, mas só gostaria de enfatizar isso, né? Que a psicóloga já disse. É a pessoa realmente procurar se conhecer o seu temperamento, o temperamento dos membros da família, entender que todos os temperamentos têm virtudes e defeitos. Também outro conceito que esse autor traz é que não existe um temperamento melhor que o outro também, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que é fleumática, ela pode achar que o temperamento dela é melhor do que o colérico, porque o colérico é mais explosivo e o fleumático é mais calmo. Mas não é verdade. Todos os temperamentos têm virtudes e têm defeitos, não é? Eu, por exemplo, eu me identifico como fleumático. Às vezes, é muito bom para mim ser fleumático, me ajuda muito, mas às vezes eu sofro também por ser fleumático. Às vezes eu gostaria de ter uma reação diferente da que eu tenho por ser fleumático, né? Então, gente, eu gostaria de deixar aqui um texto bíblico, né, para a gente pensar nessa questão dos relacionamentos e dos temperamentos, que é Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Né? Como nós podemos lidar com os temperamentos em um relacionamento conjugal, em um relacionamento familiar? Vamos ver o que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus tem muitas orientações que nos ajudam nessa questão da saúde emocional, né? Então, o texto aqui do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Né? Então, quero destacar, porque é inevitável, esse tema, até o Samuel, que fez a abertura aqui do encontro, ele falou, né, que é muito propício esse tema pelo momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, em que muitos casais tiveram que ficar dentro de casa juntos, trabalhando home office, né? As crianças não estão indo para a escola, também estão junto dentro de casa, os adolescentes, enfim. Então, isso certamente, né, a gente tem ouvido que tem gerado muitos conflitos. Então, já normalmente, mesmo que não fosse época de pandemia, a gente já teria que aplicar aqui a palavra de Deus, quanto mais nesse momento, né? Que é a gente exercer essa mutualidade, né? Ou seja, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. A gente vai ter que exercer muito a prática do perdão, né, nesse momento. E aqui diz ainda, né, que nós temos que ter o amor como vínculo da perfeição. O amor é a base de tudo aí. Então, eu quero deixar essa minha colocação aqui, né? Como que a gente pode lidar com os temperamentos num relacionamento familiar e já trazendo para esse momento que a gente está vivendo, como Samuel, quando ele abriu, ele disse isso, né? Um momento muito diferente, então a gente precisa praticar a palavra de Deus aqui, nesses aspectos que o apóstolo Paulo destaca. Bom, né? Alegria aí poder ouvir os nossos irmãos. E Pastor Nilton, nessa mesma esteira, Pastor Nilton, o pastor mais experiente nosso, já viveu aqui tantas demandas nesse sentido, não só como igreja, na igreja, mas nas famílias da igreja e também pela experiência de vida. Dentro dessa esteira, pastor, como é que o senhor tem a trazer para nós nessa questão de cultivo, de lidar com esse temperamento, muitas vezes, que é tido como algo ruim? Eu quero cumprimentar a doutora Marilene, missionária que me antecedeu, também o pastor Ronaldo, bem-vindo aqui à nossa fala. Não vamos chamar de debate, nossa fala, né? Porque uma nossa conversa aqui, né? Então,
A ciência já foi defendida aqui pela missionária, que é doutora na área, e a ciência, então, trata o temperamento como uma parte da personalidade, ou como um aspecto da personalidade, e que tem relação com o metabolismo. E aí, quando a ciência faz esse questionamento, ou seja, faz essa leitura, eu vejo aqui que pode esses comportamentos, esse temperamento, gerar até doenças, né? Patologia. Virar patologia. E tudo isso tem jeito. Ainda que seja, tem jeito. Eu fico vendo que, se a personalidade se desenvolve por esse tipo de comportamento já dito aí pelas autoridades que me antecederam, eu acredito que o tratamento disso, ou seja, a leitura para melhor lidar, é entender que esses comportamentos podem ser fruto do meio. Fruto do meio. Onde é que a pessoa vive? Quer dizer, o que ela está ouvindo? Ela está aprendendo o quê? Então, o meio que ela vive, acho que vai ser o caminho para entender o comportamento das pessoas. Se é que a gente vai tratar à luz da ciência, e no nosso caso aqui, que a nossa praia é a luz da Bíblia, espiritualidade, né? Mas precisa entender. E aí a gente percebe que somente uma leitura cuidadosa, uma leitura cuidadosa para entender aí, para desassociar um mal do outro, porque cada situação dessa traz males e traz bens também, mas eu vejo que traz maus, e esse mal tem que ser tratado. Então a gente precisa fazer uma leitura cuidadosa, quem vai tratar, para saber o que está tratando mesmo, com quem é que vai tratar e como vai tratar, não é isso? Mas não imensa praia aqui é espiritual. Então vamos lá, deixar a parte da ciência com a doutora, né? Já que a gente tentar dar uma pinceladinha aqui que não é da gente, né? Muito bem. Mas eu acho que Jesus definiu essa questão do tratamento, e a doutora falou muito bem que Jesus é o maior psicólogo, então o raciocínio é esse mesmo, né? Jesus diz para ter conhecimento. O conhecimento traz a verdade. E quando você tem conhecimento, e é o conhecimento da palavra, nós tratamos a base da palavra, ela vai libertar de todos esses males causados aí, e que pode trazer males irreparáveis, às vezes, no relacionamento das famílias, que é o comportamento das pessoas que vai desencadear em desajuste na família. Então, tomar conhecimento disso. Aí falou muito bem o pastor Ronaldo, que quando a gente conhece, fica fácil lidar. Olha, se eu conheço o comportamento do pastor Joel, fica mais fácil eu lidar com ele. Se eu conheço o pastor Ronaldo, fica mais fácil lidar com ele. Mas também eu quero trazer aqui uma palavra da Bíblia, a palavra de Deus, do Espírito Santo para nós. Quando nós aceitamos a fé, aceitamos Jesus entrar na nossa vida, deixamos que Ele entre na nossa vida, tudo se faz novo. Ainda que esses males sejam genéticos, sejam herdados dos nossos pais. Quando a gente conhece a verdade que é Cristo, e aceitamos Ele como o Senhor da nossa vida, Ele vai agir em nós. E aí, nós nos tornamos que nova criatura. Paulo foi enfático em dizer aqui, quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. Essas coisas já vai ficar para trás. E nova vida, gente, vem aí para a gente vivê-la. Então, o que fica aqui como um conselho, se eu posso já falar de conselho? Se você está vivendo conflitos causados pelo temperamento, pela personalidade, faça isso. Busque o melhor remédio que vem de Cristo, trazendo Ele para a sua vida. E você vai ver que você será bem-aventurado. E eu estou falando aqui para pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, ou não. Ou não. Procure isso. Trazer Cristo para a sua vida. E com certeza vai mudar. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Esses males aí já vai ficar para trás. Coisa do passado. Viva coisas novas em Cristo.
chega-se a Cristo. E se eu estou falando agora para pessoas evangélicas, presta atenção no que o seu pastor está dizendo, ensinando, que vai te ajudar. Porque ele vai ensinar coisa da Bíblia. Vai ensinar coisa de Deus para você. Se apega a isso. Como eu disse aqui que esses males podem ser fruto do meio, olha o meio que você está vivendo, mesmo estando na igreja. Que a gente sabe que é aqueles que vivem com um pezinho na igreja, outro pezinho lá fora, né? Põe os 2 pés na igreja. Põe os 2 pés na graça, se é que eu posso relacionar a igreja com graça. Põe os 2 pés na igreja, fica os 2 pés na igreja. Porque você vai ouvir lá, esse meio vai te trazer benefício, sim. Vai te moldar. Isso silenciosamente, assim, bem sutil, esse meio vai te moldar. Daqui a pouco, você nem vai se conhecer mais. Me permita, pastor Joel, mas você sabe que eu falo bastante, vou dosar aqui. Mas eu vou dar um testemunho que não é meu. Eu estava discipulando uma irmã para ser batizada, quando eu era pastor em São Caetano do Sul. E o seu esposo não era evangélico, não tinha aceitado Jesus ainda, mas ele acompanhava a sua esposa para as aulas. E durante os 60 dias, assim, 2 vezes por semana, eles acompanhavam essas aulas de preparação para o batismo. Bom, muito bem, a esposa batizou, tudo bem, e ele continuou ainda vindo à igreja com ela, trazendo. Aí um dia ele me procurou, fui até no período da escola bíblica dominical, e falou: pastor, eu quero falar com o senhor. Tá bom, dei um tempinho para ele, falou: olha, eu estou procurando me entender. Eu disse: por quê? Ele falou: o senhor sabe, eu sou caminhoneiro, viajo aí pelo Brasil todo, eu sou muito violento, talvez é fruto do meio. Ele não falou com essas palavras, mas eu sou muito violento. E eu deixei ele falar, ele foi falando. Aí eu falei: mas o que você quer saber? Disse: então, eu tive uma situação que eu quero saber o que aconteceu comigo. Uma pessoa, motorista também, me questionou porque eu estava com o rádio ligado um pouco alto, ele estava dormindo com outro caminhão do meu lado, mas ele chegou com muita violência na porta do meu caminhão. Ele chegou chutando a porta do caminhão, me agredindo com palavrões. E ele falou: e eu tenho uma barra de ferro debaixo, atrás do bancado do caminhão, e também um revólver. Ele foi no momento que aquele homem tentou arrebentar a porta do meu caminhão para entrar, a minha reação foi pegar aquele ferro em primeira mão antes do revólver. Mas aí tinha um livrinho que minha esposa me deu, um livrinho da igreja que ela me deu. E ao invés de eu pegar aquela barra de ferro, eu peguei o livrinho, baixei o vídeo e falei: pô, mas lê esse livrinho aqui que vai te fazer bem. Ele falou, e o homem também não entendeu o que eu fiz. Na verdade, era um Novo Testamento que ele tinha, junto com as armas. Ele falou: mas o que tem a ver aquelas armas que estavam lá com esse livrinho aqui? Aí eu parei e falei: o senhor prestou atenção nas aulas que sua esposa teve comigo antes do batismo? Ele falou: prestei muita atenção. Eu falei: então, a palavra que você ouviu já te transformou. Aquilo que você ia fazer de mal para aquela pessoa que estava te agredindo, a reação sua, a primeira foi do mal, mas logo em seguida teve a reação do bem. Dá o livro que ia fazer bem para o homem. Quem é que falou para você que esse livro ia fazer bem? O Espírito Santo te conduziu. Então o Espírito Santo está morando em você. O que você falta só agora é te reconhecer como cristão e vir para a igreja e louvar a Deus que você já é um cristão. Ele falou: mas então é isso? Eu falei: exatamente isso. Quer dizer, então a palavra de Deus, ela muda, é nova criatura. O homem nem percebeu isso, e nem eu tinha percebido, mas ele já estava transformado. Mas foi logo nas vésperas de eu sair de São Caetano para vir para Jaçanã, inclusive, e essa família mudou-se para Suzano. Eu indiquei a igreja lá para eles, uma igreja que tem bem pertinho de Suzano, ligada ao campo lá de cidade mais próxima, que eu esqueci o nome agora, na outra da frente, Mogi das Cruzes, e eu perdi o contato dessa família, né? Mas eu vi ali uma conversão assim. Então é isso que Paulo está dizendo. Para quem está em Cristo, é nova criatura, as reações são outras. Essas reações aqui vai ficar para trás. E não é uma coisa fabricada não, forçada não, é automática. Automática é uma coisa assim de Deus. Transformação é de Deus.
Esses males aqui também é conhecido para vocês como caráter. Então, Deus transforma. A palavra de Deus, ela transforma. Pastor Joel, senão eu vou falar mais. A gente vai ouvindo aqui, se deixar se estende mesmo, mas o tema é interessante e a gente tem, a nossa proposta aqui é realmente fazer com que você seja abençoado. Mas o pastor Ronaldo falou uma coisa aqui, eu vou devolver para a missionária Marilene. Ele começou a falar, mas eu quero passar para a missionária poder falar para a gente melhor. Nós estamos vivendo um período novo. O que está acontecendo nesse tempo, missionária, a nossa geração não viu. Né? A questão da pandemia, o mundo parado. Tudo isso que eu vou me cercar aqui de não entrar mais em detalhes, porque é conhecido de todos. Mas essa pandemia, além dela trazer a questão física, que é a doença, ela também trouxe a doença física, ela trouxe uma doença psicológica. Eu estava ouvindo há poucos dias, até citei aqui na igreja, o pastor Ziel Machado, ele estava dizendo que existem duas pandemias, né? Tem uma pandemia física da doença em si, e a pandemia psicológica. As famílias tiveram que se reinventar, né, em todos os aspectos, questão financeira, mas principalmente questão de relacionamento. Né? Nós estamos tratando de temperamento, mas relacionamento. Né? Então, os lares, né, pessoas que não tinham convívio de casa, de estar em casa, não está agora em casa. Então, eu quero, com esse olhar na pandemia, talvez a minha questão para você, missionária, talvez como lidar, como a gente viver nesse tempo, à luz da psicologia, à luz de uma vida em comum. É como a gente viver nesse tempo novo. É lógico que você, de forma alguma, você vai deixar de olhar para a palavra de Deus, que as orientações estão na palavra de Deus, mas talvez você possa nos ajudar também nesse sentido, né? Nesse novo modelo de família que está hoje, pensando na questão de relacionamento, não só marido e mulher, mas relacionamento entre pais e filhos. Uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de pensar, né, é que essa pandemia, ela só trouxe à tona dificuldades e problemas pré-existentes de muito, muito tempo atrás. Vamos tentar olhar um pouquinho para responder a tua pergunta. Como é que as famílias viviam, né, no início do século passado? A gente via no início do século passado o chefe da família, a mãe, os filhos, conversando em torno de uma mesa. Depois, com o surgimento do rádio, a gente viu também essa mesma família ainda interagindo em torno das principais notícias do rádio, né? A Primeira Guerra Mundial, tudo mais. Depois, na década de 60, a gente ainda via essa mesma família, ainda que com dificuldades para se reunir, mas em torno agora de uma coisa chamada televisão. E aí é que os problemas, eu acredito, começaram a ressaltar, porque cada um ficou lá, né, apegadinho aos aspectos televisivos, sem ter interação, no mesmo ambiente, mas sem interação. Agora, para a década de 90, né, a gente começa com o advento da tecnologia, da informatização. A gente vê essas famílias agora nem gozando do mesmo ambiente, mas cada uma dentro do seu quarto, no seu computador, com seu tablet, com seu celular. A pandemia, ela obrigou as pessoas dentro das suas casas terem que agora interagir. Pai e mãe porque estão de home office, filhos porque não podem ir para a escola, adolescentes viram que eles não podiam ficar mais nos seus quartos, aquartelados, e tiveram que buscar algum tipo de interação. Só que foram 2 décadas onde nós perdemos comunicação familiar, nós perdemos essa interação, né? Se a gente for pegar pelo aspecto das famílias cristãs, nós não tínhamos mais cultos devocionais, cultos domésticos, pai, mãe, filho orando dentro de casa juntos, né? Então, isso tudo foi perdido
e teve que ser resgatado agora. Famílias que conseguiram resgatar todo esse cenário, que conseguiram entender que estava faltando comunicação dentro de casa, aquela coisa do olho no olho, porque a gente vê vários exemplos aí de famílias que estavam dentro da mesma casa se comunicando via WhatsApp. Quem conseguiu resgatar isso, até que tá resgatando boas, mas, né, dessa pandemia. Agora, quem não está vivendo aí conflitos terríveis. A gente tem visto um aumento indiscriminado de violência doméstica, separações, brigas, né? Infelizmente, todo esse cenário conturbado dentro de casa. Agora, o que fazer? Eu acho que eu já chamo a atenção logo no início da minha fala em relação a isso. Comunicação. A gente precisa resgatar a comunicação. E quando a gente fala de comunicação, não é apenas escutar, ou melhor, não é apenas ouvir com os nossos ouvidos, mas é escutar o outro, entender o que o outro está querendo comunicar. E esse escutar é uma escuta que tem que vir com uma escuta com atenção, porque às vezes você pode estar na frente do outro, parado, olhando para a pessoa e não estar escutando a pessoa. Tentar escutar é a escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É tentar se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está sentindo, para você poder realmente se comunicar adequadamente. Eu digo que isso é uma escuta empática, que é a escuta de se colocar no lugar do outro. Isso está faltando nas famílias atualmente, e essa pandemia, ela só veio deixar isso tudo muito mais evidente. Então, se eu tenho que dar um conselho, uma dica valiosíssima hoje para as famílias, é que voltem realmente a se escutarem, voltem a se perceberem, voltem a realmente ter um olhar diferenciado para com o outro. E principalmente, né, a paciência, né, a longanimidade, que são os frutos do Espírito, mas isso na prática psicológica, na prática comportamental, é valiosíssimo você buscar se colocar no lugar do outro, né? Então, meus queridos, a gente precisa, né, também, com uma outra dica muito importante dessa pandemia, cuidado com os gatilhos. Às vezes, as pessoas estão dando dicas de que elas estão, assim, prontas para explodir. E a gente não se dá conta, né, do que incomoda o outro. Por quê? Porque muitas vezes eu não conheço nem o que dispara em mim, nem o que dispara no outro. É a famosa tecla SAP, aquela teclinha que você não pode ficar abusando de apertar do outro, sabe? Porque se você ficar abusando, ela vai explodir, ela vai se chatear, vai haver desavenças dentro de casa. Uma coisa também que é hiper importante é você respeitar os seus limites e respeitar o limite do outro também, né? Saber que, assim, olha, dentro de uma pandemia, né? Criança, principalmente. Criança e adolescente tá no limite, porque eu sempre falo, né? Adolescente, para mim, é vida, né? Eles não foram feitos para esse processo de enjaulamento que nós estamos vivendo atualmente. Então, peraí, eu tenho que respeitar o limite dele também. Eu tenho que entender por que ele está agitado, porque muitas vezes dentro de casa ele está desatento, porque ele está hipersensível, mal você fala alguma coisa já briga, já chora, estão com um humor super flutuante, né? A gente tem que entender. Eu tenho que entender também porque a minha esposa, tendo que administrar todos esses conflitos, todas as situações, ela tinha uma folguinha, sabe? Quando o filho ia para a escola, ela tinha uma folguinha, inclusive quando o marido ia trabalhar, né? Para pensar um pouquinho mais nela, para cuidar das coisas dela. E hoje a mulher não está tendo isso. E o marido, né? Tendo que administrar possível desemprego, possível perda de clientes, todos esses conflitos que a pandemia trouxe, e ainda tendo que administrar, muitas vezes, solitariamente dentro de casa. Pode ter várias pessoas dentro de casa,
mas como ele é o chefe, ele vai ter que tomar a última decisão. Tem muitas pessoas têm comentado comigo, nossa, tem sentido uma solidão tremenda, porque a mente ficou menos resolutiva por conta de todas essas situações. Então, queridos, isso é muito importante, sabe? A gente começar a pensar dessa forma. Mas eu diria que nessa pandemia, para mim, como profissional que tenho ouvido pessoas no meu consultório, eu vejo que essa pandemia está evidenciando um problema seríssimo de comunicação que precisa ser corrigida de maneira urgente nas nossas famílias. É isso aí, né? Se você ficar atento, você vai aprender aí grandes coisas, né? Obrigado aí. Mas eu quero aproveitar o gancho aqui com o pastor Ronaldo. Essa fala do pastor Ziel, ela, né, da pandemia física, mas fala que tem uma pandemia psicológica, né? A questão do povo meio que sem norte. Parece que essa pandemia ela evidenciou algumas das nossas fraquezas. Né? Algumas das nossas fraquezas. E aí, com o olhar para dentro de casa, né? Olhar para a família, né? Dentro no lar, no relacionamento, o que você tem aí que a palavra de Deus pode trazer para a gente ter esse convívio? Eu sei que você já falou da questão do suportar e tudo mais, mas eu sei que a gente pode mais, né? Vamos dizer assim, algumas coisas mais práticas dentro de casa, ao olhar da palavra de Deus que a gente pode fazer, pastor. Ok, pastor Joel, muito bem. Bom, então vamos lá. Eu gostei muito também da fala, mais uma vez, né, da missionária Marilene. Eu acho que ela tocou num ponto muito importante, tocou nesse ponto à luz da psicologia, mas, mais uma vez, né, a palavra de Deus tem muito a nos ensinar sobre essa questão da comunicação. Isso daí realmente é uma questão que as famílias, né, os casais precisam se dedicar muito a essa questão da comunicação dentro do lar, né? Porque muitas vezes, às vezes, o que acontece? A missionária disse bem, essa pandemia só veio evidenciar algo que já estava dentro das famílias, dentro dos lares, que é uma comunicação superficial. Né? Existem muitos casais que têm uma comunicação muito superficial. Não conseguem aprofundar, falar das suas emoções, falar, né, de questões mais íntimas. Os pais com os filhos também não têm muitas vezes essa liberdade. Muitas vezes a comunicação fica muito superficial, só naquela coisa do bom dia, boa tarde, a conta tal já foi paga, não é? Fica uma coisa muito assim superficial e não se compartilha então a interioridade, não se compartilha então as emoções, não se compartilha aquilo que vai lá no coração. Então eu penso que as famílias precisam resgatar essa questão da comunicação, certo? Entre os cônjuges, pais e filhos, e como eu estava dizendo, pastor Joel, a palavra de Deus tem muitas dicas realmente práticas para nos ajudar nessa questão da comunicação, não é? Por exemplo, agora dando um texto bíblico aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 4, quando o apóstolo Paulo também diz o seguinte, olha, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Exatamente o que a psicóloga falou, de você se colocar no lugar do outro, né? A gente precisa aprender isso. É um exercício, às vezes, que é difícil para nós fazermos, porque a nossa tendência, até pela nossa natureza caída, nossa natureza pecaminosa, que vem lá desde o Éden, né? Falando aqui biblicamente, a nossa natureza tem a tendência de ser egoísta, de nós pensarmos somente em nós mesmos. Não é? Mas nós temos que, nesse processo de comunicação, de conversa, de se abrir, não é, com os nossos familiares, nós temos que buscar nos colocar na posição do outro, e é o que o apóstolo Paulo diz aqui, olha, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Muitas vezes a gente fica só pensando em nós mesmos, né?
senão também cada qual o que é dos outros. E eu quero deixar aqui uma dica assim, muito interessante para as famílias, que é a leitura da Bíblia como um todo, né? É muito importante, mas eu gostaria de deixar a dica da leitura do livro de Provérbios. Livro de Provérbios, né? Pastor Newton, o senhor sabe, né? O pastor Joel também, tive o privilégio de crescer aqui na igreja de Assanã, e quando o pastor Alídio era pastor aqui, o pastor Alídio fazia muito um exercício com a gente, não sei se o pastor Joel vai lembrar, mas ele incentivava a gente a ler o livro de Provérbios. E ele incentivava a gente a ler o livro de Provérbios um capítulo por dia, porque o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Né? Então você pode ler, no dia 1º você lê o capítulo 1, no dia 2 você lê o capítulo 2. Então você, lendo um capítulo por dia de Provérbios, durante um mês você vai ler o livro de Provérbios. Por que eu estou falando do livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. É um livro que ensina a sabedoria. Certo? E o livro de Provérbios, ele traz muitas dicas de relacionamento, né? O livro de Provérbios traz dicas em várias áreas, em vários níveis, tá? Eu até tive a oportunidade de fazer um curso, né? Gravar um curso que está disponível no meu canal do YouTube, se alguém tiver interesse, é gratuito. Eu até nomeei esse curso de sabedoria prática para a vida, porque o livro de Provérbios ele é isso, ele é sabedoria prática, são dicas práticas para a vida da gente. E muitas dicas nessa área de relacionamento interpessoal. Tá? Então, assim, só para citar aqui, a gente não vai ter tempo, né, para ler os versículos, mas olha, você vai encontrar no livro de Provérbios, por exemplo, que você não deve responder antes da outra pessoa terminar de falar. Quantas confusões começam dentro de casa? Por quê? Porque às vezes o cônjuge não espera, né? O marido às vezes não espera a esposa terminar o seu raciocínio e já começa a falar, mas a Bíblia diz que falar antes de ouvir é tolice, é estultícia, é insensatez. Então, uma dica prática, uma coisa parece óbvia, mas às vezes a gente não pratica, né? Pensar bem antes de falar. O livro de Provérbios vai trazer muita dica assim, nessa questão de como a gente sabe, como nós usarmos a nossa língua, a nossa boca, sabermos usar as nossas palavras, né? Então, pensar bem antes de falar. Usar palavras bondosas, né, e brandas. A palavra de Deus diz que a resposta dura, né, Provérbios 15:1, a resposta dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. E assim, gente, se você for buscar ali no livro de Provérbios, você vai ver a questão do momento certo também para se comunicar, né? Às vezes, muitas situações, elas ocorrem, por quê? Porque, às vezes, por exemplo, no caso do casal, resolve conversar tarde da noite, os dois já estão cansados, estão estressados de um dia de trabalho, ou então discutir ali um determinado assunto, ou até a relação na frente das crianças, ou em público. Então, tudo isso termina trazendo desconforto, estresse, brigas, né, infelizmente. Então, teria muitas coisas para a gente falar aqui, mas infelizmente o tempo é curto, né? Mas eu quero deixar essa dica bem prática. Leia o livro de Provérbios, né? Uma lição de casa aí para os casais, para os filhos também, né? Porque é um livro riquíssimo para os jovens. Leia, né? Faça o propósito, vai lendo um capítulo por dia, e eu tenho certeza que você vai aprender muitas dicas práticas para ajudar no seu relacionamento familiar. Pastor João. Bênção, hein? Eu vou pegar um gancho aqui, porque eu sou moderador aqui nesse encontro, mas também sou pastor, né? O pastor Ronaldo estava falando, eu lembrei de uma fala até que eu já comentei, quando o Tiago escreve aquele texto, está sempre pronto para ouvir e tardio para falar. A palavra grega que Paulo usa para pronto é taxis, que dá a ideia do táxi, né? A gente aportuguesou essa palavra
para o táxi nosso, né? Que hoje não é nem táxi, é Uber, já é outras coisas mais. Né? Mas a palavra lá é táxi, porque tem que estar pronto. Né? Quando você pede um táxi, você tem urgência, tem que estar pronto. Então, ele usa a mesma palavra. E é interessante que tardio, para falar, ele usa uma palavra que eu estou tentando lembrar agora, no grego que eu não me lembro, todas as palavras, é bem pouco, mas eu estou tentando lembrar, acho que é brades, se não me engano. Mas o sentido da palavra é usada quando você está falando de uma pessoa que tem problema mental. É como se fosse assim, pronto para ouvir, táxi para ouvir, lerdo. Né? Bem lerdo para falar. Ele usa um termo que é usado por uma pessoa que tem retardamento mental. Ele usa a mesma palavra ali para dizer que na hora de falar, eu tenho que ser um retardado mental para falar. E para se irar também. O texto continua. Não só para falar, e para se irar ele complementa o texto dizendo. Né? É interessante essa fala de Paulo, trazendo para a realidade nossa. Né? Mas eu, como só sou moderador aqui, eu vou passar para o pastor Nilton dar essa fala dele rapidamente, aqui o nosso tempo está apertado, mas nós vamos aqui, daqui a pouco tem as considerações finais de vocês. Em virtude do tempo, eu acredito que eu termino aqui com essa minha fala aqui, né? Mas eu preciso estar aqui no meu script, aqui, o capítulo 5 de Gálatas, e a partir do verso 22. Mas lembrando ainda que Jesus falou, gente, vocês estão com problema, aprenda comigo, porque eu sou manso, eu também sou humilde. Olha que virtude aí que Jesus tem, que ele passa para nós. Uma pessoa humilde, ela entende a outra. Para ouvir. Quer compreender a outra, mas tudo isso com amor. Com sabedoria, como já fora dito aqui. Porque o capítulo 5 de Gálatas, verso 22, diz que o primeiro fruto do amor, um dos primeiros frutos ali, do Espírito, é amor. E quando eu amo, eu vou entender o colérico. Eu amo o colérico, eu vou entendendo. Quando eu amo, eu vou entender, eu vou amar, eu vou entender o sanguíneo. Por que eu vou brigar com ele, se eu amo? Vou querer o bem dessa pessoa. Se eu amo, se eu tenho essa graça do amor na minha vida, eu vou amar o fleumático. Então, o que eu tenho que fazer? Meu conselho aqui final é esse. Busque estar cheio do Espírito Santo. Que essa graça vai te nortear. A mansidão, o amor, a longanimidade, a paciência, vai te nortear, tua vida vai ficar melhor. O seu relacionamento com a sua família vai ser muito melhor. Busque então estar cheio do Espírito Santo. Resolver todos os problemas. Que bom, né? Já nessa fala final, eu vou passar para a nossa psicóloga. Chegou algumas questões aqui dos nossos irmãos que estão aí ao vivo. Eu quero ver se ela consegue aqui rapidinho, depois o pastor Ronaldo na fala dele também, juntar tudo isso. Mas tem uma fala bem específica que você já falou, mas talvez você pode nos ajudar aqui na questão de lidar com o temperamento dos filhos adolescentes, né? Você pode dar uma exploradinha nisso, da dificuldade que se tem, né? E uma outra questão aí, vou te dar essas duas questões, se precisar eu reforço, como lidar com os conflitos de interesse profissional e pessoal do casal nessa pandemia. Né? É outra coisa também que você falou rapidamente, mas se você conseguir, nesse tempo, ficaremos gratos de te ouvir. Pastor Joel, duas perguntas assim super desafiadoras. Mas vamos lá. Primeira delas, em relação ao adolescente. Como é que lidar com o adolescente nessa pandemia? Eu acredito que é uma rica oportunidade de você começar a bater no quarto do seu filho adolescente, sabe? E querer ter maior interesse pelo mundo dele. Porque muitas vezes a gente esquece que também nós somos adolescentes. E que também nós tivemos os nossos conflitos e as nossas dificuldades. Quando eles são pequenininhos, nós temos, pelo menos assim, a maioria das mulheres com quem eu convivo, eu converso, tipo assim, mas não tinha paciência, né? Para ficar parando meu trabalho, para ficar ouvindo meu filho e tal. E eles ficam correndo atrás da gente quando são pequenininhos, né? E quando eles se tornam adolescentes, é o contrário. A gente começa a correr atrás deles para que eles possam se comunicar conosco. Eu diria que a gente precisa provocar, sabe? Essa comunicação nessa pandemia.
sentar, sabe, compartilhar, né, orar junto e principalmente se interessar pela vida adolescente a partir do ponto de vista dele e não do nosso. Porque do nosso a gente acha sempre tudo um absurdo e a gente não se prontifica a tentar entender, né, o que ele está querendo nos comunicar, né? Então essa seria a minha primeira resposta em relação ao mundo adolescente nessa pandemia. Agora, a segunda questão é o conflito de interesse, né, nessa pandemia entre o profissional e o pessoal. Eu acredito que o casal precisa ter uma conversa muito séria, muito sincera, muito objetiva, orar, né, em primeiro lugar ao Senhor, para que Ele possa direcionar a vida e assim, fazer mesmo, olha, colocar no papel, documentar. Eu e meu marido, a gente até brincou, né, porque nesses 20 anos que nós temos de casado, nunca nós passamos tanto tempo juntos como nós passamos, né, nessa pandemia, aquartelados dentro de casa. Então a gente teve muito tempo, sim, para colocar no papel, para definir algumas coisas. Dividimos o nosso espaço na sala, eu em home office, atendendo, né, clientes através do online, tendo que ele ter que ficar num outro espaço do nosso apartamento para poder atender as demandas da igreja onde ele é pastor, para atender as demandas lá da Força Aérea, né, que ele trabalha. Enfim, a gente teve que sentar e conversar bastante. Então eu diria também para essa pessoa que nos faz essa questão, olha, comunicação é a base de tudo num casamento, né? E uma comunicação à luz da palavra de Deus, para ter um entendimento. E depois que esse entendimento chega, eu acho importante documentar mesmo, sim, colocar no papel, visível para os dois, para não fugir daqueles combinados. Eu acho que isso é muito importante. A gente sempre trazer à memória os combinados que a gente faz dentro de casa, seja com o marido, seja com os filhos, né? Combinados na geladeira, de preferência, que é o lugar mais acessível de casa. Tá bom, pastor Joel? Obrigado, missionário. Que bênção, viu? Que dia feliz. Eu te agradeço já, né? Que pena que o nosso tempo está indo embora mesmo. A gente está correndo aqui, mas pela disposição. Continue aí, porque ainda tem um finalzinho aí, mas obrigado pela alegria, pela disposição, né? Por reservar esse tempinho para falar com a gente. Está sendo edificante. Tenho aprendido muito. Estou aqui de moderador, mas estou mais de aluno do que outra coisa. Obrigado por esse tempo mesmo. Amém. E eu quero passar para o pastor Ronaldo agora, para as considerações finais. Ele tem a fala dele. Fecha aí também a tua parte, pastor. Tenha liberdade. Ok, pastor Joel. Bom, eu gostaria de, já que assim a missionária Marilene fez mais a parte técnica, né, psicológica, vamos dizer assim, da psicologia, e eu e o pastor Nilton estamos aqui responsáveis mais pela parte bíblica, né, como pastores, eu gostaria de deixar um texto que eu penso que não poderia faltar nesse momento, não é? Que é um texto muito conhecido de todos, que é o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala do amor, não é? O pastor Nilton falou agora há pouco de Gálatas 5, que é outro texto também muito apropriado, que é quando o apóstolo Paulo fala ali sobre o fruto do Espírito, né, pastor Nilton? O fruto do Espírito é algo que a gente precisa desenvolver de fato nesse momento. Aliás, a tese desse autor desse livro sobre temperamentos é temperamentos transformados pelo Espírito Santo, né? Porque se nós formos viver no dia a dia com os nossos temperamentos sem que o Espírito Santo atue, aí é desastre, né? Mas quando nós permitimos, né, que o Espírito Santo atue em nós e transforme esses temperamentos, então fica muito mais fácil a convivência. E, voltando aqui, como o pastor Nilton citou, Gálatas 5 é um texto importantíssimo, Gálatas 5, 22, que vai falar sobre o fruto do Espírito Santo na nossa vida, né? E o apóstolo Paulo aqui, também o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai falar sobre as características do amor ágape,
né, do amor de Deus, que é o amor que nós devemos imitar. Então, olha só se não se encaixa bem nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, inclusive para a administração desses conflitos de interesse profissional, pessoal, inclusive para nós sabermos como lidar com os nossos filhos adolescentes. Olha como se encaixa. O apóstolo Paulo diz então: o amor é paciente. Olha aí. É com muita paciência que nós vamos sair desse momento, né, e vencer os desafios no âmbito familiar. O amor é benigno, ou seja, o amor é bondoso, né? Então, bondade, benignidade precisam estar presentes. O amor não arde em ciúmes. Talvez esse ponto não se encaixe tanto nessa questão da pandemia, mas essa é uma característica também do amor, não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece, né? Então, veja, o amor verdadeiro, ele não está ligado à soberba, à arrogância, à autossuficiência. O amor verdadeiro, ele está ligado à humildade, né? O pastor Nilton também citou aqui, é nesse contexto de humildade que nós vamos conseguir superar aí os desafios. Diz mais aqui, olha, o amor, ele não se conduz inconvenientemente, não é? Então, quantos cônjuges aí, quantos pais, quantos filhos se conduzindo de forma inconveniente, né, em todo esse processo. O amor também não, olha só, não procura os seus interesses. Mais uma vez, a gente falou sobre isso também. O amor, ele não é egoísta, ele é altruísta, né? O amor, ele sempre procura o interesse do outro em primeiro lugar. Imagine se o marido tiver como prioridade procurar o interesse da esposa, a esposa tiver como prioridade buscar o interesse do marido, não é? Então isso vai facilitar demais a convivência. O amor verdadeiro, diz aqui ainda Paulo, não se exaspera, não é? Quer dizer, não se irrita, né? Não fica irritado, não é? Não ergue a voz, né? Não se irrita, não se exaspera, não se ressente do mal, não estoca ressentimento. É esse o sentido aqui. Não fica guardando ressentimentos. Então, através da comunicação, através do diálogo, através da interiorização, reconhecer os seus erros também, isso é muito importante, né? A gente não pode só apontar o erro do outro, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Então, nesse processo aí, o amor, ele não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A verdade tem que ser falada, mas tem que ser falada em amor também, né? E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, não só nesse momento de pandemia, né, gente? Não só nesse momento de pandemia, mas porque, como foi dito, esse momento trouxe à tona coisas que já estavam lá, incubadas, vamos dizer assim, escondidas. Então, com essa arma, vamos dizer assim, do amor, que nós vamos conseguir superar não só o momento da pandemia, mas as crises conjugais, né, as dificuldades de relacionamento entre pais e filhos, com filhos adolescentes. Com essa base, com amor que nós vamos vencer. Então, deixo aqui essa palavra. Não sei se a gente vai ter mais alguma fala, mas eu quero agradecer desde já, né? Muito obrigado, pastor Nilton, que é o pastor presidente aqui da igreja, pastor Joel, a equipe, né, o Samuel, a equipe que trabalha GCE, né, a equipe que trabalha com os casais. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também a companhia da missionária Marilene, que a gente também teve a oportunidade de estudar juntos, né? Então, foi uma alegria, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, pastor Ronaldo, também pela disposição, né? Deixou a igreja, deixou a família lá e veio até nós aqui nos abençoar. Que Deus possa continuar sendo rico e gracioso sobre sua vida. Eu creio que tem sido sim. Grandes aprendizados. Interessante que a gente pensa, né, que a oportunidade está aí para a gente conviver e crescer como pessoa. Acho que uma das coisas que a pandemia nos fez também, a gente precisa crescer, se desenvolver como pessoa.
né? A palavra de Deus já fala isso, de crescer na graça e no conhecimento. Mas esse tempo também faz... É lógico que a gente tem que estar crescendo sempre. Mas nesse momento exigiu demais, está exigindo demais de nós que sejamos pessoas melhores. Tem um best-seller que eu li uma parte dele um tempo, eu não me lembro todo, parece que chama Milagre da Manhã. É um livro, e ele tem lá que ele fala o seu desenvolvimento como... Um dos autores, que é Jim Rohn, parece que ele fala o seu desenvolvimento como pessoa... o seu sucesso jamais excederá o seu desenvolvimento como pessoa, né? Então, à medida que você desenvolve, que você cresce, que você aprende a lidar. E aí, o segredo de crescimento e aprendizado ficou aqui, a palavra de Deus. O problema, ele existe, ele está instalado, né? A dificuldade está instalada aí. Mas nós temos o remédio, temos a orientação, que foi aqui amplamente abordada pelos pastores, e a gente aprendeu aqui demais. Então, minha fala de agradecimento mais uma vez pela missionária, que Deus abençoe sua vida, querida, seu querido esposo, amigo e companheiro, pastor Carlos, que Deus possa ser sobre sua vida aí, que Deus abençoe, pastor Ronaldo também. E eu vou passar aqui para o pastor Nilton com as considerações finais, né, a fala dele e o encerramento deste evento que ricamente nos abençoou. Agradecer pelos irmãos, pela equipe de casais, por todos aí, todos que deixaram esse sábado lindo aí, estão conosco aqui abençoando as famílias, não só da igreja, mas as famílias todas que se conectam com a gente aqui. Pastor, a palavra é contigo. Tem uma oração aqui, pedido do pai do Emerson, também, que pede oração. Se eu lembrar aí na oração final. Obrigado a todos vocês que estão conosco aí. Excedemos um pouquinho o horário, o tempo, mas eu creio que foi bênção para vocês também. Para mim foi bênção estar aqui, nessa fala com todos vocês. Agradecer, assim, sem palavras, a missionária, a doutora Marilene, por estar conosco, dando esse tempo preciosíssimo aí, para todos nós. Obrigado a todos de uma maneira geral. Quero lembrá-los que amanhã, às 9 horas da manhã, você tem mais um período aqui com a gente, que nós chamamos de Escola Bíblica Dominical. Então, amanhã, domingo de manhã, às 9 horas, estaremos aqui com mais sessões de ensino para criança e para adultos. O primeiro horário, das 9 horas, é para criança, estudo fantástico para as crianças, e logo na sequência para os adultos. Não perca, não. Acorde mais cedo e esteja aí aprendendo mais do Senhor. E à noite, amanhã, às 18 horas, nós temos também o culto semipresencial e também online. Então você pode se programar para estar aqui presencial, que vai ser possível, com todos aqueles cuidados, aqueles protocolos que é exigido pelas autoridades de saúde e políticas, nós vamos estar aqui com esses cuidados todos, mas há lugar para você também. O templo não é tão pequeno, cabe você aqui amanhã também, presencial. Mas se você está naquele tempo de maiores cuidados, fique em casa e nos assiste online, ok? Que Deus possa te abençoar ricamente. Há um pedido de oração e eu quero então estar orando pelo pai do Emerson. Ele não está bem com a saúde, mas ele vai ficar bem, porque eu creio no poder da cura, viu, Emerson? Creio, Emerson. No poder da cura, e seu pai ficará curado para a glória do Senhor. Deus de eterna bondade e graça, lembrando agora do pai do nosso querido irmão Emerson e de tantos outros que poderá estar agora também precisando de um milagre. Pai, atua nessas vidas, atua, Senhor, trazendo a cura, trazendo o milagre da saúde. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro o fim das doenças, declaro o fim dos males que está aí afligindo as pessoas e declaro a graça de Deus sendo derramada na vida dessas pessoas, trazendo saúde, trazendo vida com abundante. A todos vocês, uma boa noite na paz do Senhor Jesus.
Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor.